Flores e corações, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao meu canal Viver Ser, ao nosso canal Viver Ser, né? Continuando aí os vídeos que eu faço para a lua nova e para a lua cheia. Além desses vídeos, também tem o videocast, que também se chama Viver Ser, que fala de astrologia, que eu entrevisto convidados maravilhosos, falo sobre o mapa deles. E aí eu vou destrinchando as dúvidas, as coisas interessantes que tem no mapa, que vale a pena falar. Então tem coisas sobre todos os signos, para quem gosta de saber de astrologia, para quem está estudando astrologia, para quem está começando a querer se entreter desse conhecimento maravilhoso, antigo e super necessário. Sempre foi e agora ainda bem que está voltando, né, a valorização dele perante os inícios, os meios e os fins, né, de ciclos das nossas vidas, né? Então, como a Lua está no céu, fazendo essa volta linda no planeta Terra, o planeta Terra fazendo a volta no Sol e todos os outros planetas nessa mesma dança, porém em ritmos diferentes, eles conversam entre si, né? E cada lua nova e lua cheia, a gente tem um mapa, a gente tira uma foto do céu e a gente lê quais serão as probabilidades, as energias, os aspectos, os nossos desafios, as fluidez de uma maneira geral, macro, né, dessa temporada. E no caso, essa temporada é a temporada de Virgem, que é o elemento mutável, e o signo Terra, que é oposto ao signo de Peixes. Então é um eixo muito importante, é um eixo da cura, é um eixo da geisha, peixes e do samurai, né? É um eixo também que fala sobre você materializar as coisas que você sonha, de acordo com escolhas no seu dia a dia e hábitos, né? Então, com os seus hábitos, você chega à saúde que você quer. Com os seus hábitos, você chega ao goal que você determinou de alguma área da sua vida em relação a filhos, família, relacionamento, empresa, dinheiro, aquela viagem dos sonhos. Então, se você quer viajar para tal lugar daqui a tanto tempo, você precisa guardar tanto por mês, né? Então, essa organização diária, rotineira, fala muito do signo de Virgem. E o signo de Peixes, ele é o sonhador, aquele que sonha, que deseja, que imagina, né? É o artista também do zodíaco, ele é regido pelo planeta Netuno, o signo de Peixes, que é a oitava maior de Vênus, que também é um planeta muito artístico, que rege o signo de Touro e Libra, que são signos bastante artísticos, mas o pisciano, ele realmente, o signo de Peixes, né? Não precisa ser o pisciano, porque você pode ter um ascendente em Peixes, a Lua em Peixes, Vênus em Peixes, né? Marte em Peixes, tudo isso vai organizar a sua essência para que você se dirija a fazer a sua arte de uma determinada forma. Pode ser pela escrita, Mercúrio em Peixes, às vezes, pode ser o Mercúrio na casa 10, também seria escrita, né? Então, um ascendente em Gêmeos e uma energia de Sol em Peixes, né? Que fala da escrita, fala da oratória, né? Esse caso, por exemplo, é o meu, eu tenho ascendente em Gêmeos e eu tenho o Sol em Peixes. E eu tenho o Mercúrio na casa 10 em Áries. Então, os insights na minha mente, eles vêm quando eu me concentro e também vêm do nada, vem numa informação, vem numa frase, vem no sentar e tomar um café, no ócio criativo, sem tanta pressão assim, que também funciona essa energia geminiana e pisciana, que são energias leves, fluidas e muito sutis e sensíveis. Então, para elas funcionarem de acordo nesse planeta Terra, que é um planeta denso e pesado, precisa desses espaços de relaxamento, precisa desses espaços para intuir, para se conectar, para se reconectar, né? Então a natureza, o mar, o oceano fala muito bem disso.
e nada mais, nada menos como colocar os pés na areia, que é a energia virginiana, né? Então, tem uma organização entre o oceano e a areia do mar, né? É uma linha, né, que determina, né, onde acaba a areia, onde começa a areia, onde começa o oceano, que também é uma ilusão, porque se você chega dentro do oceano também tem areia. E se você vai vendo, a maré vai aumentando e vai diminuindo, vai pegando areia, vai descendo areia. Então, por isso que esses dois eixos são eixos mutáveis, né? A astrologia fala muito, a astrologia ocidental, ela é feita as características através das estações e muito da natureza também. Então, a gente lendo os aspectos da natureza, elementos da natureza, a gente consegue entender muitos dos signos, muitas das características dessas energias que chegam aqui. Então, a gente está num período agora, nesse momento agora, muito mutável, de muita mudança, de muita surpresa, de muitas descobertas, de muita tomadas de decisões na qual a gente nunca tomou. Mudanças de hábitos de uma maneira drástica por conta de descobertas, ou então mudanças de hábitos de uma maneira também que você está analisando a sua pessoa e está entrando no novo ciclo e já está sentindo que aquilo que você fazia periodicamente, diariamente, não está servindo mais. Por exemplo, quando uma pessoa entra num relacionamento, às vezes, ou quando ela começa um novo projeto, ela precisa se concentrar muito naquele projeto, ou ela precisa se dedicar naquele relacionamento para ele dar certo. Então, muita coisa que fazia quando era solteiro, muita coisa que fazia quando não tinha aquele projeto, né, que quando a gente entra num relacionamento, a gente espera que seja um projeto de vida, um projeto que demanda que seja um longo prazo, no qual um vai lapidando o outro e os dois se construindo para ser um ser humano melhor. Quando a gente tem um projeto, a gente precisa se dedicar, porque ele está bruto, e também a gente precisa tornar ele, né, um diamante brilhante, no qual as pessoas vão vão ter necessidade de querer o serviço ou o produto, né? Ou então aquele projeto que seja até de filantropia, que também fala da energia de peixe, também fala da energia de virgem, né? Que vá ajudar milhares de pessoas. E isso é muito lindo, maravilhoso, que é essa oitava maior de Netuno, essa energia de Mercúrio também, doando seu tempo em prol de melhoras da sociedade, né? Vou dar um exemplo, a Madre Teresa de Calcutá era virginiana, né? Então, ver aquela doação, aquele amor, aquela entrega diariamente e deixou um legado, né, de amor incondicional pra gente aqui, né? E perceber como é lindo essa missão, né? E essa missão, ela pode vir junto com o nosso trabalho, junto a gente ganhando dinheiro também, sempre pensando nessa parte de filantropia, de doação, né? Ajudar uma instituição sempre com um projeto, né? Você ter um projeto que também apoia outras instituições, um talento que você consiga também ajudar a natureza, o desmatamento, a sustentabilidade, né? Se você tem talento na escrita, né? Você passar uma mensagem linda de evolução da humanidade, de amor incondicional, né? De essência, de autenticidade, que vire exemplo para as outras pessoas, né? Então, o conteúdo aqui nesse eixo de Virgem e Peixes, ele é profundo, ele é didático, ele é evolutivo e ele sempre tem algo a acrescentar e para a gente crescer. Porque a energia de Virgem é mercuriana, planeta Mercúrio. Ele ensina, ele é didático, ele também é objetivo. E a energia de Peixes, ela flui, intui, é subjetiva, é uma linguagem subjetiva que é o aprendizado perante as experiências de vida, né? E perante a sua intuição, que depois você vai fazer vários testes, análises e pesquisas, e você vai para a objetividade de Virgem e você prova alguma coisa, que foi o que o Albert Einstein, pisciano, fez. Né? Ele usava muito da intuição dele, ele usava muito da linguagem subjetiva dele, ele usava muito dos mistérios da vida. Ele foi um pesquisador de astrologia, de astronomia, né? Imagina,
estudar o buraco negro sem nenhuma tecnologia que hoje em dia nós temos e acertar, né, também com muitas pesquisas e muitos testes, algo que só foi provado logo depois com a tecnologia, é porque ele usou da sua intuição, dos seus insights, da sincronicidade, né, dos símbolos e do mistério da vida, para conseguir chegar a uma equação exata, na qual ele chegou de várias, inclusive a teoria da relatividade. Então, Albert Einstein é o exemplo puro desse eixo funcionando e muito bem organizado, que é Virgem e Peixes. É a medicina e o misticismo junto. É a geisha, o feminino, e o masculino, o samurai, né? Então, é aquela energia de meditação, de cura, de cuidado, de sabedoria, de saber onde pisa, e a energia de Peixes, de intuição, de também esse cuidado, de zelo com as coisas, com tudo, com o capricho, né, juntos. Então, essas duas energias, elas estão muito em alta aqui, agora, nesse momento, principalmente que a gente vai ter a lua nova no signo de Virgem, no grau 1. E no final do mês de setembro, raramente, coincidentemente, junto com os 2 eclipses nos eixos Virgem e Peixes, a gente vai ter uma outra lua nova no mesmo signo de Virgem, no último grau 29. Então a gente tem aqui uma oportunidade de cura, de mudança, de transformação, de milagres, de ressignificar muito forte, um salto quântico. Por exemplo, se tem uma pessoa que descobriu um câncer, se tem uma pessoa que descobriu uma doença, a probabilidade dela se tratar e de curar até rápido é muito grande. Primeiro porque tem os eclipses. Segundo porque a gente está nesses eixos fechados, nesse signo fechado de Virgem. Virgem rege a medicina, né? Virgem rege o ensino da cura. E Peixes também é a cura mais holística, né? É uma medicina do cacau, é ir para a natureza, é a astrologia também, são as cartas, a intuição, o Theta Healer, né? A intuição de o que você está sentindo, que você precisa de ir no médico, que tem alguma coisa errada acontecendo, que tem alguma coisa que o seu corpo está dando sinais, e o corpo dá muitos sinais. Só que com o dia a dia, que a gente fala a famosa correria, que é a sombra do signo de Virgem, de querer dar conta de tudo, de fazer tudo, de carregar o mundo nas costas, de fazer pelas outras pessoas, porque acha que só ele vai conseguir fazer perfeito do jeito que ele imagina, e aí tem uma dificuldade de confiar as tarefas nas outras pessoas, e aí acaba se sobrecarregando, criando uma ansiedade que dá um burnout, que é o que a gente também precisa de tomar cuidado, principalmente com os eclipses. É como se fosse um raio, é como se fosse o planeta Urano, que acaba acontecendo uma coisa, às vezes, grave, às vezes de muita surpresa, às vezes algo que a gente não esperava, às vezes aquilo que a gente estava imaginando que ia dar muito certo não dá certo, o caos acontece, mas a gente tem que pensar nesse caos como se ele fosse uma reorganização das nossas vidas, na qual o universo está fazendo, para a gente, que a gente vai entender um pouco mais na frente. A gente tem 6 meses que os eclipses ficam funcionando, então até os próximos eclipses nos eixos Virgem e Peixes, que se eu não me engano vai ser de fevereiro e março, a gente vai aí estar trabalhando esses acontecimentos principais que vão acontecer nessa janela de 15 dias antes do eclipse, 15 dias depois do eclipse. Bota um mês depois do eclipse, né? Que também, depois que tem as luas novas e os eclipses, é que reverbera muito mais o pra frente do que o antes. Mas quem é sensível, quem está muito nessa energia de Virgem e Peixes, pessoas que têm as casas angulares em Peixes, casa 4, casa 10, casa 1 e casa 7, ou em Virgem, vão sentir bastante. Pessoas que têm signos mutáveis, que são Peixes, Gêmeos, Sagitário e Virgem. São 4 signos mutáveis, signos que são convidados nessa missão aqui na Terra, se você tem muitos nesse planeta, a mudar, a se reprogramar, a ressignificar, a transformar, a renascer das cinzas. E quem tem o eixo de Virgem com Peixes
principalmente quem tem muito peixes, né, no mapa, vem com essa missão também de provar, não é provar, é de, perante os acontecimentos, ter uma experiência de vida na qual essa pessoa já passou por dores de amor, ressentimentos, mágoas, abandono, né? Rejeição, e se curou e entendeu que não é por aí de se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas. É pegar isso e se transformar em poder, em sabedoria, né? E exemplo para os outros. Então, essa energia pisciana, ela é muito mal entendida quando ela está muito forte no mapa, e a gente precisa passar por certas questões que deixam realmente, pode ser que seja até um trauma, para a gente aprender a perdoar, para a gente aprender a ter mais empatia, a ter compaixão, ter desapego às situações que já foram, já passaram, que já não tem mais a ver com o que a gente vive nesse momento agora, que não precisa estarmos carregando na nossa bagagem perante as várias oportunidades que a gente merece receber, né, para evoluir a nossa alma, a nossa vida, para a gente estar com essa energia de felicidade, em uma vibração boa, para quando a gente passar pelos desafios, a gente passar com mais leveza, e para a gente também ser também apoiadores, ao invés de sempre estar sendo apoiado, a gente também ser apoiadores, né? Eu ouvi uma filósofa falar, agora eu esqueci o nome dela, tem muito paciente nessa terra e não tem tantos médicos, né? Então, é esse jogo que a gente precisa virar. Por mais que a gente seja até pacientes em alguma questão de enfermidade, em alguma questão de sentimento, a gente conseguir transformar isso em dom, em arte, em amor, em exemplo, em história, né? Em evolução. E por mais desafiador que seja o desafio que algumas pessoas podem estar passando agora, ou que podem receber a notícia, lembra que especialmente esse desafio, é um salto quântico para a sua vida realmente virar para do jeito que você sempre sonhou. Porque quando nós temos coisas importantes para fazer nesse planeta, e muitos dos nossos desejos e dos nossos gozos e das nossas vontades momentâneas, quando elas estão dominando demais o nosso dia a dia, com certeza acontecem certas coisas pra gente acordar, né? É o tapinha do destino. É você ser mexido pelas forças maiores para você entender que não é por aí, que não é o tempo todo por ali. É mais por aqui do que por ali. Então, as coisas vão acontecendo pra gente ser redirecionado, já que às vezes fica até muito desafiador nós mesmos virarmos pro lado que deve ser, pro lado que precisa ser naquele momento. Mas o corpo, ele dá sinais, mesmo sem a gente estar com alguma enfermidade, mesmo se a gente está com aquela sensação meio de que alguma coisa pode estar acontecendo e vai acontecer e aconteceu, né? Só que é numa sutileza, é nos símbolos, é na sincronicidade, é nas horas iguais, é a gente encontrando aquele amigo e fala daquele caos, daquele assunto, dando aquele conselho. Inclusive, assim, pessoas que às vezes são muito rebeldes em receber conselhos, receber críticas construtivas, né? Às vezes fala assim, meu filho, vai por ali, você sempre vai pelo aquele lado. Aí você de teimosia vai pelo aquele lado que você sempre vai. Vai pelo lado que às vezes a pessoa indicou, se é sua mãe, se é sua avó, se é o seu pai, se é um amigo que sabe mais andar um pouco que você, sabe? Então, assim, presta atenção nesses símbolos, nesses sinais, nesses anjos que estão na Terra para a gente mudar um pouco o caminho, para a gente sair um pouco da zona de conforto por bem,
para a gente não ter que sair pela dor o tempo inteiro, né? Então, por um sonho também, anotar os sonhos, que vai estar muito forte, realmente prestar atenção, tá no presente, ver como que as areias se modificam pelo vento, né? E como o vento se modifica de uma rapidez assim, e a gente pode também se modificar. Às vezes a gente fica cristalizado por conta dessa zona de conforto, que é uma delícia, mas dali não cresce nada, dali a gente não chega a lugar nenhum, dali a gente fica frustrado, angustiado, depressivo, e aí começa a se entregar a várias outras coisas que enebriam, isso aí é a sombra de peixes, a nossa consciência aqui na Terra, e a gente acha que está anestesiando uma coisa que depois que o inebriado passa, fica 3 vezes pior. E só acumula e vira uma bola de neve. E aí depois vira uma doença, e aí depois pode virar um conflito, que pode virar uma perda grande de dinheiro, que pode virar um caos na sua empresa, que pode virar uma instabilidade no seu relacionamento, né? Que pode virar uma falta de atenção dos seus filhos e gerar um trauma e continuar gerando traumas geracionais. E a gente veio aqui, principalmente essas pessoas que são da galera de 1980, 90, para realmente quebrar em vida esses padrões mais tóxicos que temos em relação a relacionamento, a hábitos e a crenças, né? Que podem vir muito de ser religiosa ou de alguma outra cultura ou doutrina que a gente às vezes vem e a gente precisa analisar para perceber se aquilo ali realmente está fazendo a gente evoluir ou se a gente consegue ressignificar com muito amor e carinho e a gente não vai deixar de honrar ninguém por isso, né? Porque quando a gente honra os nossos pais, não é seguindo à risca quem são eles e as tradições deles. Na verdade, é a gente fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta e sendo feliz, né? Todo pai, toda mãe, toda família quer no fundo isso, né? Tem realmente uma contração na hora que a gente vai saindo dessa fila indiana que é os padrões das famílias, mas depois a gente acaba sendo exemplo, né? E realmente girando mesmo a roda das gerações de uma maneira mais saudável, né? Porque se a gente não atenta a isso, nós vamos ter filhos ainda com muito trabalho psicológico, psiquiátrico, corporal para desenvolver e vai ficando um pouquinho cada vez mais cristalizado, né? Quando a gente vai puxando isso e levando isso para frente. Isso a constelação familiar fala, a casa 4 fala, a energia de câncer fala, né? Então, assim, a gente realmente precisa curar essa parte aí nas nossas vidas e a cura está no ar, minha galera. Então, é a cura emocional, espiritual e de corpo também. Então, essas 3 vertentes da nossa existência nessa terra precisa ser analisada nesse momento agora. E cá, seja coincidência ou não, a energia de Virgem, Libra, desculpa, a energia de Virgem, Virgem, Libra e Escorpião, elas são uma tríplice que dá um M de mistério, de misticismo, de medicina, né? Então, que é o equilíbrio de Libra. E não sei se vocês sabem, o glifo, o símbolo de Escorpião e de Virgem, eles são parecidos, eles são a letra M, só que uma setinha é para dentro e a outra setinha é para fora. Então, nós só conseguimos ter relacionamentos saudáveis, uma vida saudável, né? Uma oratória saudável, ir em busca dos nossos sonhos, fazer aquilo que tem que ser feito, acordar de manhã, respirar bem, agradecer, né? Ter um equilíbrio nas nossas vidas,
fazendo tudo que a gente gosta, mas de um jeito que não seja nocivo nem para nós e nem para o outro, é claro que não tem essa linearidade jamais, mas quanto mais desafio a gente vai passando, mais sabedoria a gente tem de não fazer uma montanha russa nas nossas vidas o tempo inteiro, e ficar entre os extremos o tempo inteiro. Mas para isso o tempo tem que passar, os aprendizados acontecem, as conversas, as chaves viram, as eurecas, os insights, as anotações, o estudo com nós mesmos. Aí vem a astrologia, a psicanálise, as curas, tantas viradas de chave que nós temos para a gente amadurecer, né? E aí a coisa vai girando, vai fluindo, vai se tornando mais leve e nós vamos vivendo as nossas vidas com mais atenção, amor a nós mesmos, alegria, né? E o principal, quando chega na energia de Libra, é a gente tá com o ego, com uma consciência boa o bastante para a gente não levar as coisas pro pessoal, porque na maioria das vezes não é pessoal o que vem de fora, né? Mas se você tá atraindo aquilo, é para você aprender a identificar os gatilhos do seu ego. Então a energia de Virgem, ela é humilde o bastante para perceber isso e para analisar e para separar o joio do trigo, né? A areia, você faz assim, ela cai. Você constrói um castelo, você muda, você imagina. Essa comparação que eu dei entre o oceano e a areia, né, que delimita ou não o oceano, ela serve para esse eixo Virgem e Peixes. Mas agora nós vamos ter eclipses nesse eixo e 2 luas novas. Então, tem uma energia muito forte nesses eixos. Aliás, gente, vocês precisam saber onde está Virgem e Peixes no mapa de vocês, para vocês saberem aonde que vai cair toda essa emoção na vida de vocês. Não que o astrólogo vai falar exatamente o que vai acontecer, mas a gente dá probabilidades e você vai estar emocionalmente preparado para lidar com certos tipos de situações. E às vezes pode acontecer coisas pequenas, às vezes você já está ciente disso, mas também a confirmação é muito interessante, porque tira a ansiedade e tira a fraqueza que te dá perante os acontecimentos que saem da sua zona de conforto. Porque não adianta, vai ter que sair da zona de conforto. Não existe você ficar na mesma coisa o tempo inteiro, né? Então, voltando aqui, essa energia forte de Virgem e Peixes, eu posso falar agora nessa temporada que é como se fosse as dunas, né? Como se fosse aquele deserto que tem aquelas dunas enormes e tem logo o mar, né? Que, por exemplo, os lençóis maranhenses, né? Que cai aquela chuva, faz aquelas lagoas e faz aquele desenho lindo na areia. E daqui a uma semana a gente vai nos Lençóis Maranhenses, que está completamente diferente, com outras piscinas, com outros formatos, né? Eu lembro quando eu estava lá, estava fazendo um sol maravilhoso, e aquela água linda, azul, e aí eu fotografando, de repente veio um temporal, ficou tudo cinza, começou pássaros, coisa rolando, as lagoas já começaram a diminuir, as areias já começaram a entrar nas lagoas e foi um passe de mágica, tudo mudou. Então é exatamente isso que é a energia dessa temporada. A lua nova vai acontecer no dia 23 de agosto, tá? E a outra lua nova, se eu não me engano, ela vai acontecer mais ou menos entre 24 e 25 de setembro. Então, nesse período também nós vamos ter eclipses, né? E os eclipses, eles são uma energia uraniana, é um raio que cai, é um acontecimento que pá, sabe assim, é uma energia muito forte que a gente também precisa saber individualmente se caiu em cima de algum planeta, de o seu ascendente, no meio do céu ou do fundo do céu, né? Então, fica a dica, procure um astrólogo, me procure, manda um e-mail para mim,
manda uma mensagem aí pra mim também. Também fala, tira suas dúvidas, deixa aí na caixinha de comentário o que você achou, qual que é a sua dúvida, a sua experiência desse momento agora. Se você viu esse vídeo antes, durante ou depois desse período que eu tô falando, se você quiser também passar a sua experiência de vida, a sua informação vai ser muito valiosa, tanto para mim quanto para as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo e assistem o canal. Tá bom? Também eu falo muita coisa no Instagram, eu escrevo também, então eu escrevo muita coisa no Instagram. No momento que eu fiz esse vídeo, que eu postei esse vídeo, já tem o texto da lua nova no signo de Virgem no Instagram, tá bom? Que tem mais informações, mais insights. E é muito importante também a gente estar conectado com o céu. A gente está conectado com a televisão o tempo inteiro, com a internet o tempo inteiro. A gente precisa aprender a conectar com o céu também, gente. E a astrologia é conexão com o céu. Olhar para o céu é conexão para o céu. Meditar é conexão para o céu. Proteger a mente. Não só a dieta do corpo, a dieta da mente. O que você põe para dentro. O que você está escutando. O que você está falando, né? O que você está lendo? Quais são as informações que você está colocando no seu cérebro? Né? O chakra coronário, que é o contato para o céu, para o universo, para Deus, para o grande mistério, para aquilo maior do que a gente. Chame da fé que você tem, da conexão, da imagem terrena que você pode ser que tenha dos ensinamentos da cultura para o universo, mas que isso precisa ser protegido, isso precisa ter uma qualidade de vida também muito boa, né? Então é comer alimentos que também alimentem o cérebro, né? A nós, olha que lindo, a natureza dá tudo que a gente precisa, é só a gente olhar e perceber. A nós alimenta o cérebro, e a nós é a cara e é um cérebro a nós, né? O mel é uma fonte de alimento para o cérebro, a manteiga ghee é uma fonte de alimento para o cérebro, né? A meditação, os hertz, o solfejo, as rezas no YouTube maravilhosas, que existem várias. Você aprender uma língua diferente, você tá alimentando o seu cérebro, né? Você desligando um pouco o Instagram, você está alimentando o seu cérebro. O silêncio alimenta o seu cérebro, a meditação, a respiração alimenta o seu cérebro. Você mexer o corpo alimenta o seu cérebro, descansa o seu cérebro, porque quem manda as verdadeiras informações também em relação do que a gente precisa fazer aqui é o nosso corpo, né? Então, não só a dieta que virgem ama fazer, que é o básico, né? Às vezes a pessoa tem lá a lua na casa 6, que é a casa de virgem, fala assim, aí você olha, a pessoa tem um corpo escultural, tem um corpo lindo. Ou então, ela pode também ter essa obsessão por alimentos, pesquisar, às vezes é uma nutricionista, é uma pessoa que ama academia, é uma veterinária que também rege os animais, né? Então, o signo de Virgem rege os animais. Então, se você quiser comprar um gatinho, também uma hora um gatinho, um cachorro, um periquito, animais de pequeno porte, o signo de Virgem rege. E os veterinários também. Então, se você quiser adotar um cãozinho, adotar um bicho de estimação, ou então tá na hora do check-up do seu animalzinho, essa é a hora de fazer isso, né? E esses 3 meses que eu falei dos M's, que é Virgem, Libra e Escorpião, que também estão muito acentuados a temporada do eclipse, vale a pena a gente realmente cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual, né? Sabendo também em relação à energia, onde a gente está, o ambiente que a gente está, quem que a gente coloca em casa, as plantas que a gente pode colocar em casa para se proteger, né? Os nossos banhos de erva, as meditações, as rezas, acender uma vela, agradecer. Então, esses hábitos a gente precisa colocar também nas nossas vidas. Então, que esses 3 meses sejam de muita cura, de muitos milagres maravilhosos, de a gente não achar que milagre é uma coisa milagrosa, que é rara, que na verdade, se a gente pensar em milagre todos os dias, os milagres vão acontecer todos os dias, né? E aí a gente vai se sentir seres humanos prósperos, porque as pequenas coisas que a gente já tem dá um impulso, uma catapulta,
tão grande para a gente receber muito mais outras coisas, né? E a verdadeira riqueza hoje em dia é ter tempo, é ter saúde, é ter paz, é ter amor, é dar amor, é receber um pouco de amor de vez em quando, né? Ou sempre, mas dar amor, gente, é uma coisa muito maravilhosa. E o que eu fico assim, às vezes, eu sou muito pisciana e às vezes eu sinto que as pessoas, e muitas pessoas acham, né, e fazem, e dão atenção, e dão amor por algum tipo de interesse, né? E tantas máscaras já caíram em relação a isso, né? Se você dá amor, se você dá atenção, tem que ser uma forma genuína, autêntica, na qual você está ajudando porque você quer, porque você gosta, porque você está amando aquele momento e porque você ama tanto aquilo que você faz que também você passa para frente a sua sabedoria e o que você faz. Se a outra pessoa não te deu atenção, se a outra pessoa não demonstrou interesse, você pega e para, você pega e bola para frente e não acha que você foi rejeitado, abandonado, que não sei o quê, e continua essa energia de amor na sua vida, porque o seu rastro vai ser de amor. Agora, quem não pegou a sorte e a oportunidade de ter você na vida, é problema dessas outras pessoas, que infelizmente ou felizmente, você não pode salvar todo mundo, mas você tá aí já passando exemplo, informação, amor, gratidão, atenção, né? Com uma ingenuidade até muito linda, que é quando os egípcios falaram, né? Tá lá escrito nas lápides, nos papiros de Alexandria, né? Que Anubis, ele testa o seu coração, que na verdade não é a riqueza que os egípcios, muitos egípcios acharam que tinham que levar, de construir túmulos gigantes, né? Na verdade, a durabilidade que as pirâmides têm é a riqueza dos egípcios, né? Que é a estrutura e a força que eles tiveram nesse planeta, tá aí até hoje materializada com as pirâmides, que são sarcófagos, né? Então é esse ponto aí muito importante. E a outra coisa é que Anubis, que é o deus que tem a responsabilidade de carregar, né, as almas que passaram dessa vida para o outro plano, ele bota numa balança o seu coração e uma pena. E se o seu coração não descer com a pena, você tá indo para o paraíso e você realmente entendeu o que você veio fazer aqui no planeta Terra. Eu acredito muito nisso. Então, se você tem um coração leve, ingênuo, lindo, amoroso e que você nunca desistiu de amar, e você está sempre amando, e você está sempre se apaixonando, e você está sempre se curando, e você está sempre rindo e sempre sendo leve, você entendeu tudo e você vai passar no teste de Anubis. É isso, meus amores. Oh, meu Deus. Toda vez que eu termino esses vídeos dá vontade, eu fico emocionada. Mas é porque realmente eu me conecto com algo muito lindo que eu preciso passar e eu fico muito feliz de passar para vocês. Um beijo no coração e namastê.